Fala pessoal, beleza? Tô aqui trazendo meu segundo vídeo pro canal e basicamente meu último vídeo foi comentando um pouco sobre a minha experiência que eu tive no processo seletivo da Nubank, que foi um processo seletivo bem interessante. Eu vi que teve bastante feedback, bastante comentário e pessoas perguntando quando sairia meu próximo vídeo, né? E então, basicamente nesse vídeo aqui eu vou estar conversando um pouco sobre como a inteligência artificial afetou a minha carreira de desenvolvedor e quais foram as consequências e o que eu fiz para solucionar isso. Bom, basicamente, no meu antigo trabalho, quando eu comecei, eu tive um contato ali com o ChatGPT. Antes eu era um programador que desenvolvia as coisas do zero. Eu pegava um problema ali, alguma atividade, eu pensava, eu escrevia e ia desenvolvendo ela, né? A partir dos requisitos. E a partir do momento que eu tive contato com a IA, eu meio que fui me acomodando a isso. Então, basicamente toda atividade que eu pegava, eu ia ali jogar no chat GPT, pedia para ele gerar, copiava e colava no meu código, com comentário e tudo. Eu nem tinha noção das coisas. E o que isso ocasionou? Ocasionou também, tipo, muitas má práticas, né? Má práticas que fala, acho que é isso. Basicamente, como a gente trabalha em equipe, tem pessoas que têm uma senioridade maior e elas avaliam o código. E, querendo ou não, eu sempre recebi um comentário tipo, mano, para de copiar do chat GPT, tenta pensar e faz, sabe? E beleza, tipo, pra mim aquilo ali era super normal e tal. Pô, eu ia lá, apagava meu comentário, comitava, subia pro ambiente e sucesso. Tá funcionando a minha máquina, tá funcionando o ambiente, beleza, fechou. Aí o tempo foi se passando, fui utilizando a IA e eu acabei percebendo que eu não estava mais programando. Eu basicamente só estava indo ali, copiando e colando o que tinha na história, jogando no chat GPT e ele fazia pra mim. Aí eu fiquei pensando, cara, isso aqui tá errado. Basicamente, quando você faz isso, você perde a essência, né, de programador. Basicamente, tudo aquilo que você estudou anteriormente, fundamentos, lógica de programação, frameworks, coisas assim, básicas, entendeu? É como se você estivesse jogando no lixo. E é tipo assim, um argumento que as pessoas falam muito. Tipo, estamos na era da IA, quem não estiver usando IA vai ficar para trás. Não é verdade. Não é verdade. Acho que se você tiver um discernimento do que você está fazendo, entendeu? Acho que isso é o que mais importa. Independente se você está utilizando IA ou não. Porque imagina, você é uma pessoa que é dependente da IA. E vai que algum dia todas as IAs do mundo param de funcionar e não existe mais. Como é que você vai desenvolver uma atividade? Como é que você vai resolver um problema? Ainda mais quando é problemas complexos ou algo assim. Você vai ter que se virar, você vai ter que dar seu jeito. Assim como era antigamente, né? As pessoas, quando tinham um problema, pô, ia no Stack Overflow, ia em fóruns de tecnologia, pesquisar alguma coisa, se alguém já tinha solucionado. E então foi nesse meio tempo que eu tive esse choque de realidade, né? E um dos benefícios disso é que eu meio que recuperei aquela visão que eu tinha antes, né? De tipo assim, nossa, eu tenho um problema aqui, eu já sei o que eu vou criar, eu já sei o que precisa ser feito. Ah, se eu dependo de alguma integração externa, eu vou procurar como é que faz, vou procurar documentação. Se alguém já fez também, eu vou só replicar isso da melhor forma possível, entendeu? Pra não ter que fazer do zero. Se alguém já fez, você vai só fazer da mesma forma, entendeu? E basicamente eu fui me largando um pouco do chat GPT. Um pouco não, né? Me larguei de vez. Basicamente tinha cancelado ali minha assinatura e tudo mais. E comecei a resolver os problemas assim na mão. E usava, por exemplo, Copilot na IDE só pra tirar dúvidas pontuais, entendeu? Tipo assim, às vezes eu tinha uma solução, mas não sabia como desenvolver ela. Não tinha uma ideia concreta, assim, de como fazer. Eu ia lá no Copilot e perguntava, tipo, olha, eu tenho essa solução aqui. Como eu posso desenvolver ela dessa tal forma?
Aí ele me dava uma ideia e a partir dessa ideia eu ia pensando, tá, ele me deu essa ideia aqui, eu posso fazer disso, disso, disso. E querendo ou não, quando você, tanto back-end quanto front, você tem que ter essa visão, né? Essa noção do que você vai criar, de quais funções você precisa desenvolver, quais bibliotecas você precisa utilizar, quais componentes você tem que criar, entendeu? E ainda mais se você trabalha numa equipe, tipo, eu criei um componente de sidebar. Tem outras pessoas que vão utilizar esse sidebar. Eu criei um componente de modal. Outras pessoas também vão utilizar esse modal. Aí meio que a IA se limita a isso, né? Às vezes ela pode criar coisas de qualquer jeito e acabar quebrando a atividade de alguém ou até mesmo gerar conflitos no próprio Git, sabe? E o que eu aprendi com isso? Quando eu me larguei um pouco dessa dependência da IA, eu subi o meu nível. Eu era desenvolvedor júnior, eu fui para pleno. E das consequências que eu tive, né, anteriormente, há um ano atrás, foi em entrevistas onde tinha live code, que eu não sabia escrever código. Eu não sabia como resolver o problema, porque live code tem um padrão, né? Às vezes a pessoa vai chegar ali e fala, olha, eu preciso que você desenvolva uma lógica para resolver esse problema aqui que eu estou lhe passando, ou fazer uma extensão do código anterior que você fez. E nisso a pessoa vê se ela é desenvolvedora ou não, se ela sabe criar ou não. E querendo ou não, a pessoa se frustra quando não passa numa entrevista assim, porque geralmente, quando tem live code, são empresas que são muito boas, sendo no Brasil ou no exterior. E basicamente eu tive essas experiências e eu parei para analisar, parei para refletir e tinha tomado a decisão que não ia utilizar mais IA para fazer minhas atividades, ia deixar ela ali só como apoio pontual. E isso foi mudando minha carreira, sabe? Eu comecei a ter uma outra visão, eu comecei a despertar um ar de liderança também por saber mais aprofundadamente como o produto funcionava, como poderia ser feitas as atividades, não só a minha, como também outras, entendeu? Se alguém precisasse de ajuda, eu sabia como resolver. E isso é gratificante, sabe? Quando você volta a ter essa vontade de programar, vontade de criar as coisas, de resolver problemas, porque isso tinha se perdido, né? Depois que eu tinha ficado dependente. Eu só queria saber de resolver a tarefa, entregar e pronto. Mas a partir do momento que eu larguei, eu voltei a gostar de programação. E querendo ou não, é uma coisa que é a nossa vida, né? Tipo, basicamente ela paga os nossos boletos, paga as nossas contas. Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente precisa desse trabalho, né? E a gente tem que se dedicar ao máximo nele, né? Dar a vida por ele. Porque foi uma coisa que a gente estudou, principalmente se você faz faculdade. Tipo assim, você tá na faculdade de tecnologia, você pensa, eu quero ser um desenvolvedor, ou quero ser um analista de suporte, ou quero seguir por concurso. E por aí vai. E basicamente esse foi o meu choque de realidade, né? E isso pegou mais ainda quando eu participei de um projeto onde estava com uma equipe e teve basicamente conflitos onde a IA estava sendo usada de forma excessiva e, querendo ou não, isso atrapalhava algumas tasks, algumas branches, quebrava algumas coisas, gerava conflito e isso não era legal por a gente ficar resolvendo essas coisas, tendo retrabalho, entendeu? E prolongando ali o prazo de entrega. Então, assim, a partir desse momento eu comecei a ver, né, as consequências da inteligência artificial, o quanto ela pode afetar um projeto, o quanto ela pode afetar uma equipe, entendeu? Isso, querendo ou não, quebra um pouco da sincronia da equipe, se a pessoa não souber utilizar IA com sabedoria, com discernimento. Porque, basicamente, não estou falando que, você não pode usar IA. Não, você pode, mas tem todo um passo a passo. Você criar um contexto para ela, do que você está desenvolvendo,
de quais componentes existe ali, entendeu? Que você criou. Criar ali basicamente uma apresentação, né, para ela entender o contexto geral da aplicação, para aí sim ela desenvolver o que você está pedindo, entendeu? Que basicamente o pessoal chama de, acho que é agente de IA. Então, assim, que isso sirva de conselho para vocês pegarem leve no uso de IA. Não é porque tá na era de IA que você vai só gerar código ali, copiar e colar e pronto. Não, você tem que ter a noção do que você está fazendo, ter o discernimento e resolver problemas, porque desenvolvedor tá aí para isso, né? A gente resolve problemas todos os dias e a gente, querendo ou não, aprende com eles, né? A partir do momento que você está trabalhando, você está estudando ao mesmo tempo. Se você pega alguma coisa nova, você vai fazer uma integração e às vezes a própria IA não sabe como fazer, você tem que desenrolar. Você tem que pesquisar em fóruns, você tem que ir no Stack Overflow, você tem que olhar a documentação, entender como funciona, para aí sim criar. Então, basicamente, esse vídeo é mais sobre isso, né? Contando um pouco da minha experiência que eu tive com o IA. E queria agradecer aí pelo apoio de vocês, principalmente pelo vídeo anterior, que teve bastante feedback, né? E é isso. Se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa um like, deixa um comentário. Esse vídeo vai sem corte mesmo porque eu resolvi gravar do nada. E só pra compartilhar mesmo o pensamento que eu tive, né? E é isso. Valeu, pessoal.